Bom dia, meus irmãos. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar e nos inspirar para que as reflexões a que nos propomos nessa manhã possam ser férteis, produtivas, no aprendizado, na assimilação e no desejo sincero de cada um de nós de transformar essas reflexões na prática diária. Só assim, efetivamente, o trabalho será concluído na direção do desejo e dos exemplos do Mestre Jesus. Sigamos o Mestre. Continuamos hoje, nessa manhã de domingo, refletindo sobre os temas centrais, que destacamos do 18º capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, que se refere aos sinais dos tempos e à geração nova. Viemos desenvolvendo ao longo de algumas semanas, temas específicos dentro desses temas centrais, como transição planetária, progressão dos mundos, sinais dos tempos. Hoje, especificamente, temos como título, que de alguma forma diz respeito do nosso tema, Exílio Planetário. Quando começa? E aí, quando começa? Tem data para começar? Como funciona? Vamos estudar isso hoje? No particular, desse tema se diz respeito a cronograma, Quando? O que é cronograma? Cronograma é um elemento em que junta atividade com tempo. Aquela atividade que vai ser praticada no dia tal, ou nos dias tais, ou no período tal. Isso é um cronograma. Cronograma relaciona atividades, fatos, acontecimentos dentro de um tempo, dentro de um período. Isso é o cronograma. Então, o planejamento de uma atividade para acontecer dentro daquele tempo, daquele dia ou daqueles dias, se chama cronograma. Importante a gente ressaltar isso. Então, estaremos falando hoje sobre o cronograma espiritual. Jesus, seus ministros, estabeleceram ou estabelecem no dia a dia cronogramas para as atividades de transição planetária? Tem algum cronograma para o exílio planetário? Tem algum planejamento de tempo para que essas atividades se deem? É sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Para que a gente possa começar com aquele nosso foco pretendido de sempre, a nossa participação, a minha colocação dentro de cada um desses temas e dentro desse contexto de transição planetária. Eu destaquei 4 outras questões para que a gente possa, ao longo do estudo, responder, que elas possam estar fazendo sempre essa interseção com o nosso tema central. Vamos ver quais são essas questões que eu destaquei? Os meus sentimentos e desejos estão alinhados com as propostas de Jesus para o mundo regenerador? São questões pessoais para respondermos para nós mesmos. Há um desejo nosso que na participação desse trabalho essa resposta possa ser colocada, chegar até nós através do nosso WhatsApp? Sim. Não é a preocupação primeira com a pergunta é para si. Os meus desejos e sentimentos estão alinhados com as propostas de Jesus, aquelas que ele apresentou no Sermão do Monte, nos seus exemplos, nas suas parábolas, para o mundo de regeneração, ao qual ele se referia, usando uma metáfora, o reino de Deus ou o reino dos céus? Importante. Segunda questão. As minhas atitudes e hábitos estão coerentes com os meus desejos do bem comum? Eu desejo o bem. É natural que boa parte de nós, tem aqueles que não, mas boa parte de nós deseja o bem. Deseja a felicidade pessoal e sabe que isso depende também de uma felicidade coletiva. Mas os meus hábitos, as minhas atitudes, estão coerentes com esse desejo? Com meus hábitos, eu chegarei a cumprir esses desejos?
Terceira questão. Estou merecendo compor o grupo que deverá povoar a nova era? Fala-se da nova era, né? Desse mundo de regeneração, um mundo regenerador, não é um mundo feliz, mas é um mundo que faz a transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de feliz. Nós estamos passando hoje pela chamada transição planetária, hoje já há algum tempo, né? A gente vai falar de cronograma hoje. Por uma transição que pretende transitar-nos do mundo de provas e expiações, que é o estágio em que a Terra está hoje querendo sair, para o estágio de regeneração. Ou seja, não é um mundo ainda regenerado, mas é um mundo que vai promover, durante o período em que passarmos por essa categoria, a nossa regeneração. Vale sempre lembrar que a regeneração, que essa categoria de mundo se refere à categoria dos seus habitantes. Não é uma categoria geológica, né, ou astronômica, não. É claro que existem peculiaridades geológicas ou astronômicas que caracterizam também esse mundo para esses tais habitantes. Mas essa categoria de provas e expiações e de regeneração se refere à categoria dos habitantes, a condição da sua humanidade, a condição de evolução intelectual e moral da sua humanidade. Essa é a terceira questão. A quarta, o que eu tenho feito de diferente? O que eu tenho feito de diferente? De tanto que eu aponto para os outros, para terceiros, para políticos, para vizinhos, para a sociedade, para instituições. O que eu tenho feito de diferente de tudo isso que eu já não desejo, que eu já aponto como inadequado? São as 4 questõezinhas que vão permear o nosso estudo. Vamos para o estudo específico, para o aprendizado, para a assimilação de algumas informações, mas esse é o ponto onde a gente pretende chegar. Se eu não responder essas perguntas, ou não buscar respondê-las, ou não estiver o tempo todo atento a respondê-las, o estudo é só um floreio intelectual. Tem seu valor? Tem. Ele pode estimular, pode despertar, é o primeiro passo, mas ele em si não é o objetivo. Ele é uma meta, ele é uma meta parcial, digamos assim, ele é uma escada, um degrau para que atinjamos a meta, que é a renovação pessoal. Que aí efetivamente nós teremos um mundo renovado. São essas as questões, vamos relembrar lá ao final do estudo. Mas, partindo especificamente para o nosso tema de hoje, né? Exílio planetário, quando começa, a gente vai relembrar uma questão com a qual nós encerramos o último estudo, onde tratamos de progressão dos mundos. A pergunta é a seguinte: a transição planetária que estamos estudando durante esse processo, esse ciclo de estudos, né? Ela se refere ela só serve para a Terra? Esse nosso aprendizado só atende à compreensão da transição planetária da Terra? E em outro planeta? Em outro sistema solar? Será que esses conhecimentos são válidos para lá? Sim e não. Não no sentido específico. É claro que nós estamos falando de alguns períodos, estamos falando da peculiaridade do processo. Ele diz respeito à peculiaridade do processo na Terra. Claro. Mas, enquanto lei divina, a transição planetária ela é recorrente, ela acontece em todos os planetas do Sistema Solar, ela acontece em planetas fora do Sistema Solar, dentro da Via Láctea e fora dela. É uma lei de progresso, é uma lei divina. Todos os elementos do universo progridem, baseados, fundamentados, dirigidos por uma lei dita lei de progresso. Isso leva os planetas todos do universo, corpos celestes, sóis, sistemas, nebulosas a evoluírem sempre.
E esse processo leva à transição, uma transição permanente de um estágio para outro, e transições estanques ou de períodos a períodos, considerando a caracterização de alguns estágios evolutivos. Então eu passo do estágio de provas e expiações para o estágio de regeneração, transição. É isso que chamamos de transição. Planeta de provas e expiações veio do planeta primitivo, transição. Uma série de outras transições pequenas, sim, paulatinas, sempre assim. Mas existe um momento em que ela se efetiva, em que a caracterização fica mais evidente, sim. Então, é o período que chamamos especificamente de transição. Embora tudo na vida é uma permanente transição, uma permanente mudança na direção de alguma coisa melhor, do ponto de vista da Terra, geológica, astronomicamente, também como condição, como habitat para essa humanidade melhorada. Com relação à humanidade, evolução intelectual e moral. Intelectual é o aprendizado, não é necessariamente a cultura, mas é a capacidade de raciocinar, de discernir, de escolher. E evolução moral, a partir das minha capacidade de escolher, eu escolho. A partir do momento em que eu faço as escolhas certas, essa é a evolução moral, são essas as conquistas. Então, tudo na Terra evolui, e também os planetas, tudo no universo evolui, e também os planetas. Então a transição planetária é uma lei divina que vale para todo o universo. Tudo isso que estamos conversando aqui, em regra geral, atende à compreensão de todo o universo, não apenas da Terra, ok? Outra questão também com a qual terminamos semana passada, vale iniciarmos o estudo de hoje com ela. Semana passada estivemos estudando progressão dos mundos, tá? A outra questão é a seguinte: todos os habitantes de um mesmo planeta estão em condição igual, idêntica de evolução? Se observarmos a Terra hoje, toda a sociedade, os vários países, as várias cidades, estados de um mesmo país, todos os habitantes dessas sociedades, desses espaços, desses bairros, estão na mesma condição de evolução? Está tudo igual? Todo mundo bonzinho, todo mundo ruinzinho, todo mundo corrupto, todo mundo íntegro? Como é que está isso? Não, né? É um fato que não. Mas como então caracterizamos o planeta Terra hoje como provas e expiações? Naturalmente que é pela média dos seus habitantes. Naturalmente que entre seus habitantes tem desde aquele que está numa condição bem mais inferior do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da compreensão da vida, até do interesse de compreender a vida, do ponto de vista moral, né? Os estupros, né? Os assassinatos, os homicídios covardes, ao lado de pessoas completamente dedicados ao bem, dedicados à coletividade, né, a defender causas nobres, até que não diga respeito a interesse pessoal. A gente vê isso tudo. Mas é natural que desde aquele na condição mais inferior, naquela menor condição, até aquele mais evoluído, se encontra dentro de uma caracterização geral de provas e expiações, que abrange toda essa gama de evolução individual. Então não estamos todos na mesma evolução. A evolução é individual? Embora a gente tenha um planeta se caracterizando por provas e expiações, vai passar para a regeneração. Então isso é uma classificação geral, que pega desde o seu processozinho inicial até o processo final, perto de onde nós estamos hoje, dentro desse estágio. Mas certamente que o progresso é individual, cada qual responde por si mesmo, e dentro dessa lógica a gente tem uma série de níveis dentro das provas e expiações de espíritos aqui evoluindo. Alguns desencarnam e vão para espaços mais felizes, né? Até para mundos mais felizes. Existe já essa transmigração, essa evolução reencarnatória progressiva e troca de mundos. Isso se dá
por um processo permanente. À medida em que alguém já faz por merecer, não está ainda naquele grupo, avançou bastante, e aquele grupo em média ou em maioria ainda precisa estar vivendo aquelas experiências mais dolorosas, esse alguém se destaca. Pode continuar no planeta em forma de emissão, mas por opção. Ele tem ali o direito de ir para um planeta mais compatível com o seu desejo, a sua prática mais feliz. É assim que acontece. Então são as duas questões importantes para a gente entrar na questão do cronograma. Tem data para começar a transição? Já começou? O exílio, quando começa? Já começou? Tem data? Quem elabora esse cronograma? Que cronograma é esse? Vamos lá? Para tanto, nós vamos ler, interpretando, conversando sobre uma mensagem que também compõe o 18º capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Kardec divide esse capítulo, em dois grandes temas, que é os sinais dos tempos e a geração nova. E na primeira parte, que trata dos sinais dos tempos, a gente poderia dizer que ele divide em três partes distintas, né? Dá para a gente identificar bem claramente. Uma parte é onde ele inicia e encerra com as explicações dele, a partir da orientação dos espíritos, a partir da correção, da supervisão, sobre toda esse processo de sinais dos tempos. Existe uma outra onde ele bota uma mensagem de um espírito que assina Dr. Berry, onde ele fala dessa transição que se daria, que talvez já tivesse começado já 100 anos antes da edição do livro A Gênese, ou seja, o iluminismo, e que continuaria por um processo ainda paulatino e longo. E ele diz que é uma transição ou uma crise de transição do crescimento. Ele coloca isso como uma coisa bem natural, ele compara como crescimento individual da criança para a adolescência, da adolescência para a condição de adulto. Então também o planeta, enquanto humanidade, estaria passando por um processo de transição planetária, que seria uma transição para um estágio mais avançado. Isso é crescimento. Então isso geraria crises, uma série delas, decorrentes de um processo de crescimento, decorrentes de toda essa nossa dicotomia entre o que eu já desejo fazer e o que eu ainda não consigo fazer, como em qualquer crise de crescimento individual. Essa é uma das mensagens. Mas essa nós já andamos estudando, foi no primeiro dia de estudo, onde nós estudamos a transição planetária. Hoje nós vamos estudar a segunda mensagem. Como dissemos, Sinais dos Tempos ele destaca em explicação dele mesmo, Kardec, a partir da orientação dos espíritos, a mensagem do Dr. Berry, que fala das crises de crescimento, as quais estaremos passando, e a terceira, não nessa ordem estão lá, mas a terceira mensagem, a terceira parte desse capítulo, ele se refere aos ciclos astronômicos. É o que a gente vai conversar hoje. E Arago assina essa mensagem. Nós destacamos boa parte dos seus parágrafos, não todos, e a gente vai conversando sobre ele, que vai nos fazer entender os ciclos, cronograma, datas. Vamos lá, então? A gente vai lendo e ele é comprido, extenso, e vamos trocando ideias, vamos nessa reflexão. Vamos lá, então. Ele diz assim, ele começa dizendo assim: cada corpo celeste, além das leis... O que são corpos celestes? Pronto, vamos lá, por parte. Corpos celestes são planetas, sóis. Sol é uma estrela. Basicamente são os corpos celestes a que ele se refere. Corpos coletivos, uma constelação, muitas estrelas, um sistema solar, um sistema estelar, o nosso é o solar, vários planetas girando em torno de um Sol, seria um corpo coletivo. Então, corpos celestes são esses: Terra, Sol,
o sistema solar, a Via Láctea, é disso que ele se refere. São esses corpos. Então, cada corpo celeste não é celeste de divino, é celeste do que a gente chama de céu, do que se chamava anteriormente, inadequadamente, de abóbora celeste, estrelas, planetas. Estamos falando de transição planetária. O nosso planetinha é o planeta Terra, que está num sistema chamado Sistema Solar, com outros tantos planetas girando em torno desse mesmo Sol, que é o centro desse sistema. Vamos ver o que ele diz então. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, leis simples que presidem os dias e as noites. O que preside? Quais são as leis que presidem o dia e a noite? Por que é dia, por que é noite? A gente aprendeu na escola que o dia e a noite se processam em função do movimento de rotação da Terra, estamos referindo à Terra, nosso planeta, em torno do próprio eixo, um eixo imaginário. A Terra gira e esse movimento faz com que produza o dia e a noite. Estamos girando, o Sol se encontra aqui e à medida em que estamos numa posição em relação ao Sol, estamos de costa para ele, é noite. Estamos de frente para o Sol, é dia. Essa é uma lei simples. Então ele diz assim, olha, cada corpo celeste, além dessas leis, além do dia, da noite e das estações. O que produz as estações do ano? Verão, outono, inverno, primavera. São 4 estações. O que promove essas estações? O que faz com que isso aconteça? É o movimento que a gente chama hoje de translação. O que é translação? É o movimento da Terra não mais em torno do seu eixo. Em torno do seu eixo patrocina o dia e a noite, 24 horas. E em torno do Sol, que é a translação, ocorre o fenômeno chamado ano, 365 dias. Aproximado, né? É uma forma de contar, de organizar o tempo, mas aproximado. Então, esse é o período do ano, que acontece em 4 estações. 4 ciclos de 3 meses. Verão, outono, inverno, primavera. E repetindo cada ano. Então ele diz pra gente assim, olha, os corpos celestes, como assim a Terra, o Sol, Marte, Júpiter, o conjunto do Sistema Solar, Sol e planetas, a Via Láctea, esses corpos, além dos movimentos e das leis que regem o dia, rotação, e o ano, translação, eles também experimentam revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos. Quais são os períodos das revoluções mais breves? Por exemplo, o dia. A gente fala de manhã, tarde, noite, são períodos, né? Podemos colocar madrugada, manhã, tarde, noite, são períodos. No dia seguinte não repete tudo a mesma coisa? Depois da meia-noite, madrugada, manhã, tarde, noite, diariamente. Durante o ano repete as estações. Verão, outono, inverno, primavera, verão, e vai seguindo. Ano após outro. Quantos anos? Esse é um ciclo. São ciclos pequenos. Ele diz o seguinte, além desses ciclos, os corpos celestes também obedecem a ciclos de milhares de anos. Milhares de anos. E que da mesma forma como esses ciclos pequenos que conhecemos, eles também têm os seus períodos. Eles também são divididos em 4 partes, né? Das quais ele chama de crescimento e decrescimento. Vamos continuar
Entendendo aqui, a gente vai lá. Tranquilo? O que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte: a Terra gira em torno do próprio eixo. Translada, né, ou faz uma revolução em torno do Sol. Mas além desse movimento, a Terra também, tanto quanto o próprio Sol, os outros planetas e o sistema como um todo, giram em torno de outros sistemas. Fazem outros movimentos de translação em torno de outros elementos. O Sol faz em torno de outras estrelas. Então ele quer dizer o seguinte: além desses que a gente tem condição de conhecer, que é o dia, a noite e o ano, existem movimentos que levam milhares de anos para acontecer. Milhares de anos. E ele vai continuar dizendo que não é muito fácil que a gente consiga abarcá-los, porque a gente não vive tanto tempo, né? Para a gente conseguir perceber. Mas vamos seguir ele, que ele vai clarear para a gente. Passam por todos os períodos, desde o nascimento até de um máximo efeito, após o qual o decrescimento até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Por exemplo, as fases da Lua, em 28 dias, né? Um mês lunar. Não tem lua crescente, lua minguante, lua cheia, lua nova. São 4 períodos. Lua crescente é um período de crescimento, que ele diz aqui, do ciclo, de qualquer ciclo. No nosso caso, aqui está falando de um ciclo de 28 dias. Então, lua nova, nascimento dela. Lua crescente, crescimento do ciclo. Chega ao máximo dela, lua cheia, e ela começa um decrescimento. Lua nova, lua decrescente, minguante, né? Ou decrescente, lua nova. É um ciclo de crescimento. O ciclo se dá assim, ó, de forma circular ou senoidal, representado em forma de senoide. Então, ó, ele cresce, chega ao pico, desce, vai descendo devagar, chega ao mínimo, continua crescendo. Todo ciclo se dá dessa forma. Então, ele está dizendo para nós o seguinte: todo corpo celeste, além desses ciclos pequenos que conhecemos, executam ciclos bem grandes, alguns dos quais levam milhares de anos para executar. Milhares de anos. O que caracteriza o tempo que a Terra gasta para transladar ou revolucionar em torno do Sol? É a sua distância do Sol, o tamanho da elipse que ela faz. Isso tem um tempo, ela tem uma velocidade de percurso. Dentro dessa velocidade, em função da elipse ou do périplo que ela realiza em torno do Sol, é o tempo que ela gasta. Se você imaginar uma distância, por exemplo, Júpiter, que está muito mais distante do Sol do que nós, naturalmente que a elipse que ela faz é muito maior que a nossa. Ele leva muito mais tempo para realizar o período de um ano. Urano, para a gente ter uma ideia, leva 82 anos dos nossos na Terra, para comparar, para realizar uma única volta em torno do Sol. Se a gente for partir do princípio que essa única volta é o ano, ela completa um ano em 82 dos nossos anos. 84 anos. Isso é astronomia, isso não é religião, ele aqui só está destacando essa informação de Urano, por exemplo, é uma informação astronômica. É só botar lá no Google, vocês vão descobrir lá quanto tempo ele leva para dar um movimento de translação completa em torno do Sol. Então isso tudo é física, é astrofísica, não tem novidade. Ele está apenas destacando para nós que, além desses ciclos físicos que nós conhecemos e que conseguimos medir porque estão próximos, que são breves, curtos, existem outros que demandam milhares de anos, mas é mais ou menos a mesma coisa. Um eixo central, elemento, um corpo celeste rodando em torno dele. Dependendo da distância em que se encontra, maior o percurso. Dependendo da velocidade com que esse corpo celeste anda, é o tempo que ele leva para executar toda essa translação. É assim que se mede o tempo. O tempo não é
uma sucessão significante de horas. As horas, o relógio, todo esse recurso são recursos que nós sincronizamos com esse movimento diário, né? Sigamos Arago sobre essa mensagem. Ela é muito rica. Só lemos o primeiro parágrafo. Vamos em frente. Arago continua dizendo assim: o homem terreno, né, apenas apreende as fases de duração relativamente curtas e cuja periodicidade, o período, o tempo que leva, ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças. Revoluções essas cujos efeitos, consequentemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação de que nem suspeita. Ele aqui disse ao que veio essa mensagem. Kardec botou essa mensagem no 18º capítulo, que trata de sinais dos tempos, e inseriu dentro do item sinais dos tempos. Qual a importância dele, então? Qual a importância dessa mensagem para entendermos os sinais dos tempos? Para entendermos cronograma, quando as coisas se dão, que sinais também estão dentro dos cronogramas. E ele está destacando isso. Então, o que ele quer dizer para a gente? Ele começou assim, olha, os corpos celestes, ou seja, Terra, Marte, Sol, todos esses, fora do sistema solar, todos os corpos celestes, todos. Além dos movimentos curtos, breves, semelhantes ao que a gente aqui conhece na Terra, dia, noite e ano, eles executam ciclos ou movimentos em torno de outros eixos que demandam milhares de anos. E ele diz, nós só conseguimos observar ciclos curtos, porque a nossa vida é 70, 80, 90, 100 anos. Conseguimos observar ciclos curtos, né? Como conseguimos de Urano, 84 anos, está dentro da nossa possibilidade de leitura, de medição e de acompanhamento. Mas fora isso, são ciclos muito distantes, muito longos, é o que ele diz para a gente, mas ele está relatando que eles existem. E é claro, partindo do simples para o complexo, há de se imaginar que sim, as leis universais, as leis de Deus são universais. Deus não é Deus da Terra. Deus é Deus do universo, que abrange todas as galáxias. Naturalmente que as suas leis vão servir para todas as galáxias, para todo o universo. Então, do simples que conhecemos, movimento de rotação, translação, partimos para a compreensão do complexo, como haveríamos de imaginar que fosse. Ciclos gigantes de sistemas solares ou estrelas com todos os seus planetas, como o Sol e os seus planetas, girando em torno de outra estrela. E constelações, ou seja, constelações são a quantidade, é o coletivo de estrelas. Constelações, muitas estrelas girando em torno de um outro eixo de muitas outras estrelas. Galáxias girando em torno de outras galáxias, é o que ele está dizendo para nós. Naturalmente que imagina quanto tempo uma galáxia leva para girar em torno de outra. Milhões de anos. Como que a gente mede isso? A gente não consegue sequer, acompanhando o movimento do Sol em 100 anos, né, ter essa percepção de que, né, porque é insignificante aquele movimento nesse período tão curto. Mas ele está dizendo que eles existem. Ele diz assim, olha, no mesmo sistema planetário, todos os corpos, e aí ele já parte para outro aspecto. Então o primeiro ponto é o seguinte, nós estamos falando de transição planetária, estamos falando de cronograma. Cronograma é atividade versus tempo. Nós sabemos que o nosso dia
é um fenômeno de rotação da Terra. Na velocidade de rotação dela, ela leva 24 horas e isso produz o dia e a noite, em função de estar de frente ou de costas para o Sol. Sabemos que o movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol, leva 365 dias aproximadamente. Isso produz o nosso ano e as 4 estações, né? Em função até dessa distância maior ou menor na translação, surge o verão, mais quente, o inverno mais frio e as estações intermediárias. É função dessa distância. Então ele vai dizer aqui agora que além dessa influência que a gente conhece, a distância do Sol produzindo mais calor, mais luz, menos luz, anoitecendo mais cedo, amanhecendo mais tarde, essas coisas todas são produzidas pelo distanciamento que a Terra se mantém do Sol nesse movimento de translação. Mas ele vai dizer de outras influências que também essa distância ou aproximação se dá. É aí que a gente está chegando em 2 pontos importantes para a gente. Transição planetária tem cronograma? Vamos acompanhar para a gente responder isso ao final. E se tem cronograma, qual o sentido de ser? Ela está dentro de que ciclo? É isso que importa para a gente. Certamente ela está dentro de um ciclo, de uma constelação girando em torno de outra, do nosso Sol girando em torno de um outro Sol, de outra estrela. É um ciclo que vai formar milhares de anos. Então a transição estaria de alguma forma enquadrada numa contagem de tempo de um ciclo tão longo desse. Gente, depois vocês busquem a mensagem, mandem perguntas para que a gente possa dirimir. Eu sei que é um tema que seria bem passado com um PowerPoint, com algumas imagens. Felizmente a gente não está dispondo disso agora para esses recursos, mas dá para se diminuir essa distância entre essa assimilação de informação e com perguntas. Lancem perguntas ao final desse estudo, depois que assistirem, ainda que não assistem tudo de uma vez, lancem perguntas, mandem para o meu WhatsApp, como o Sandro sugeriu, e a gente vai colocar em forma de perguntas e respostas numa outra oportunidade, para que a gente clareie. Mas é muito importante essa compreensão nossa, sobretudo para a gente ver que o processo não é místico, não é mágico, tem um cronograma, e esse cronograma tem a colaborar conosco os ciclos astronômicos, que são obras de Deus, são leis de Deus, estão aí funcionando. E se a gente entende o que se processa num dia e numa noite, o que se processa num ano, a gente pode entender, por analogia, ciclos longos, que podem ser medidos por quem está naturalmente fora do planeta Terra, espíritos superiores com condições de entender o tempo em que isso se dá. É disso que a gente está falando. E importante também o segundo ponto. Esse é o ponto do ciclo, do cronograma. Mas esse ponto que ele vai começar a tocar agora é o seguinte: essa distância em que esses corpos celestes se mantêm de outros corpos celestes a partir desses movimentos, galáxias se movimentando em torno de galáxias, estrelas em torno de estrelas, constelações em torno de constelações, a distância que eles se mantêm também produzem crescimento, chegada ao pico e decrescimento do ciclo. Quanto mais nos aproximamos daquele ponto, do ponto A ou B, isso caracteriza um crescimento, ou seja, estamos paulatinamente chegando ao ponto principal. Mas vê que é um processo paulatino, como o ano, né? O ano não é assim, virou verão hoje, 40 graus. Não é assim, né? À medida em que uma estação intermediária chega, o meu movimento de translação vai fazendo com que eu fique mais perto daquele ponto mais quente, que é o pico, vai aquecendo paulatinamente, vai tendo uma luminosidade diferenciada a partir das 18, 19 horas, uma madrugada chegando mais cedo, a partir de 4, 5, 6 da manhã, em função dessa aproximação. Então, essa aproximação diz muito sobre toda a nossa vida. É assim que a gente programa as coisas todas do dia a dia: sol,
luz natural, luz artificial, programas que a gente faz à noite, programas que a gente faz de dia, ir à praia com sol, calor, tudo isso durante o dia e durante o ano, né? Tem estações do ano em alguns lugares mais extremos onde é inverno rigoroso, não se consegue ir ao mar. Então, em função de todo esse movimento astronômico, nós produzimos a nossa vida. E ele vem informar para a gente que mais do que esses que a gente conhece, que de alguma forma dirigem boa parte da nossa agenda, existem ciclos muito maiores que dirigem a agenda de Jesus para a realização de processos de evolução, de transição. É isso que ele está dizendo, é isso que importa para nós. É por isso que Kardec não botou essa mensagem à toa no capítulo que fala de sinais dos tempos, de transição, de geração nova. Vamos seguir mais um pedacinho dele, porque a gente vai conseguindo entender um pouquinho mais. Ele diz assim, olha, no mesmo sistema planetário, qual é o sistema planetário nosso? É o Sol. O Sol e planetas girando em torno dele, uns mais próximos, outros mais distantes, todos girando em torno dele, fazendo esse movimento de translação, todos girando assim em torno dele. Ele é o centro do nosso sistema chamado solar. Então ele diz assim, no mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem, todos, o Sol, a Terra, Marte, Júpiter, todos reagem uns sobre os outros, ou seja, mesmo dentro do sistema planetário, o Sol reage sobre a Terra, sobre Vênus, sobre Marte, sobre Júpiter, Júpiter reage sobre o Sol, Júpiter reage sobre a Terra sobre Júpiter, todos esses corpos reagem uns sobre os outros, ou seja, produzem efeitos, os mais variados. Para a gente ter uma ideia do que ele está falando, o Sol produz calor e luminosidade sobre todos os elementos, todos os outros corpos do sistema solar. Então, semelhante ao calor e à luz, que variam conforme a nossa posição em relação a ele, na elipse que a gente traça durante um ano em torno do Sol, também outros efeitos magnéticos de outra ordem acontecem na relação com esses corpos. E esses efeitos são maiores ou menores conforme a distância em que nos encontramos em função daquele périplo, daquele movimento. É isso que ele está dizendo para nós. E ele diz assim, olha, todas as influências físicas nele são solidárias e nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações. Aqui ele fala de vulcões, furacões, nenhum deles há que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Nenhum desses movimentos, vulcões explodindo, existem sem que seja componente da reação de todo o conjunto sobre cada um dos elementos. Existem fatores geológicos? Existem fatores geológicos. Claro que existe a temperatura, o magma quente embaixo da terra, as placas tectônicas, né? Aquelas placas que são como que uma calçada feita sabe aquelas calçadas que a gente bota um monte de pedrinha e bota uma distânciazinha? As placas tectônicas é isso, é como se fosse uma calçada cheia de pedrazinhas. À medida em que ela tem um movimento e as placas tectônicas se movimentam, elas batem com uma outra, gerando terremotos, maremotos. Então existem fenômenos geológicos também podem ser compreendidos e que produzem esses efeitos. Mas até esses fenômenos, diz ele, são dirigidos por essa influência coletiva dos movimentos dos corpos celestes dentro de um mesmo sistema planetário. O nosso é Sol mais planetas. Tudo bem? Ele diz assim, olha, vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, ou seja, Sol com seus planetas reagem com outras estrelas e seus planetas,
100 milhões de estrelas só na Via Láctea, todos reagindo um sobre o outro, através de movimentos de translação, produzindo efeitos como consequência de toda essa reação. Imagina, nós estamos em interação com todos os planetas, com o Sol, com outros planetas de outros sistemas solares, os sistemas entre si. É isso que ele está dizendo para nós. Os ciclos fazem com que nós não estejamos parados, nos movimentamos em torno do Sol, em torno do próprio eixo, em torno também de outras estrelas, em torno de outros eixos. É um movimento permanente. E esses movimentos vão produzindo efeitos em função da aproximação ou do distanciamento. É o que ele está dizendo para nós. Do afastamento resultante do movimento de translação deles através de miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Nebulosa, hoje a gente entende diferente do que ele estava se referindo. Ele estava se referindo a um conjunto grande de corpos celestes, né? Conjunto grande de astros. Hoje tem uma compreensão diferente, é um outro elemento específico, a ciência já estudou. Mas no texto aqui ele se referia a um corpo qualquer, que por desconhecido a gente usava esse termo, mas esse corpo celeste, ele usava aqui como um conjunto, né, de corpos celestes, um conjunto de estrelas, mas o que importa para a gente é, cada corpo celeste, além do movimento simples, tem um movimento maior. E em função desse movimento simples em torno de seu próprio eixo, em torno do Sol, ela sofre efeito do elemento Sol, do elemento Júpiter, Vênus, Marte, e ela também produz efeitos, é um conjunto. E ao mesmo tempo, o movimento desse Sol, com todos os seus planetas em torno de uma outra estrela, também produz um ciclo que leva um tempo mais ou menos longo, alguns de milhares de anos, e que em função da posição que nos encontramos nesse ciclo, a influência é diferenciada, produzindo um crescimento desse ciclo até que chegue ao ponto máximo, de máximo calor, máxima luz, máxima influência, e vamos decrescendo de novo, um momento de descanso até o ponto mínimo, onde reiniciamos o ciclo. É o que ele está dizendo aqui para a gente. Isso produzindo influência uns sobre os outros permanentemente, influências que a gente às vezes nem se dava conta, influências físicas. E também, vejamos aqui, ó, a matéria orgânica, ele se refere ao nosso corpo, a terra, os minerais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que elas sofrem podem, pois, alterar o estado físico dos seres e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de modo geral, as plantas, os animais e os homens. Olha o que ele disse, hein? Esse movimento também produz efeitos físicos, orgânicos. Natural que a gente vá percebendo com ele, aí, gente, já é ilação nossa. Não importa a gente entrar nesse detalhe, mas para a gente ter uma ideia. A variação dos hormônios, os ciclos femininos, os ciclos masculinos, os ciclos de humor, tudo isso de alguma forma, porque ele vai falar mais à frente sobre a questão moral também, sobre o espírito, sofrem influência desses astros. Não é uma influência astrológica dentro dessa conceituação mais popular, mas é uma influência que de alguma forma não nos tira o livre-arbítrio, não tem relação direta com a nossa data de nascimento, mas é uma influência. Esse movimento produz uma influência orgânica, e ele fala aqui trazendo algumas dessas enfermidades. A gente tem o coronavírus. Nós precisamos mais para frente estudar o ascendente espiritual disso. Hoje a gente não consegue compreender. A gente sabe que ela tem uma etiologia biológica, talvez de um morcego, em algumas experiências, evoluiu para a Covid-19 ou para o corona humano, mas possivelmente, certamente tem um ascendente espiritual. Qual é ele? E essas influências dos astros também produzem algumas dessas doenças, e ele completa, sim, muitas dessas crises, e que são como que um estímulo para que o ser humano
desenvolva vacinas, soluções, relações sociais durante a crise. Isso que ele colocou aqui. Mas ele completa assim: mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio. Essa que é a grande diferença. Que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Olha que ponto importante. Gera influência na matéria, a nossa relação com a matéria, hormônios, períodos cíclicos de menstruação feminina. Quem já não ouviu falar, brincou e até compreende um pouco sobre a tensão pré-menstrual, né? E outras tantas condições de humor provocados pelas reações físicas, ou seja, esses movimentos todos promovem não só os vulcões, ou seja, os movimentos geológicos são de alguma forma afetados por uma componente desses movimentos, como também a matéria orgânica, algumas das doenças são ativadas, digamos assim, elas existem biologicamente, existem os vírus, as bactérias, não estamos aqui questionando toda essa compreensão biológica, médica, não, isso tudo é um fato que a gente precisa saber e aprimorar. Mas o que ele está dizendo é que esses movimentos, de alguma forma, somam componentes ou somam com os elementos biológicos fatores que também predispõem, que também ativam, que também startam esses fenômenos. É o que ele está dizendo para a gente. Ninguém aqui jogue fora toda a biologia, toda a genética, toda a compreensão do processo geológico. Não, tudo isso é um fenômeno. Mas o que ele está dizendo é que esses movimentos geram influência coletiva e também precipitam, atenuam ou agravam esses movimentos geológicos, esses movimentos genéticos, esses movimentos hormonais, produzindo assim uma sobreexcitação. Mas ele frisa bem forte, mas não produz o nosso comportamento. Nós somos sobreexcitados em determinado período, por determinada aproximação de determinado ciclo, que aumenta uma doença ou outra, que ativa uma doença ou outra, um gene, mas a ação final, a reação a esses movimentos é nossa. O livre-arbítrio é a condição, aliás, é o sentido de ser da vida. Quando Deus planejou todos esses ciclos como cronogramas, como ponteadores de movimento, de transição, é para que nos sobreexcite. Para que, experimentando essa sobreexcitação, nós, intelectualmente evoluídos, compreendendo o processo, entendendo aquela sobreexcitação, sejamos capazes de tomar atitude própria, livre. Somos livres para agir o tempo todo. A sobreexcitação é um caminho de crise, é um caminho que nos chama a atenção, mexe com a gente, para ver justamente o que fazemos nessa hora. E é aí que a gente evolui, é aí que a gente toma a decisão certa e vai adquirindo hábitos adequados diante de cada situação daquela e vamos aprendendo a lidar. É isso que ele está dizendo para nós. Aí ele fecha dizendo assim, olha, a efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre homens de uma mesma raça, não é coisa casual, fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação. Depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, ele encerra assim, também tem sua periodicidade,
como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Fechando, ele diz o seguinte, olha, nós temos no universo ciclos muito grandes, ou seja, além da Terra girando em torno transladando em torno do Sol, ela também e o próprio sistema solar translada em torno de outro sistema. Se a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, Urano, que é o maior ciclo, porque é o que está mais distante do Sol, leva 84 anos para dar essa única volta, dá para a gente imaginar uma estrela como o Sol dando a volta em uma outra estrela. Quantos milhares de anos não levaria? E ele diz que esses ciclos produzem afastamento ou aproximação entre esses corpos celestes. E essa aproximação ou esse afastamento geram efeitos. Todos os corpos produzem efeitos e sofrem efeitos. Então a Terra sofre efeito de todos os outros elementos em torno dos quais ela gira, em torno dos quais o sistema como um todo gira, ela também está girando junto com o Sol e também produz efeitos, cada qual produzindo uma reação individual, produzindo uma ação individual, gerando efeitos em todos os outros elementos. E cada corpo, cada elemento sofrendo os efeitos resultantes de todas as ações. É assim que se dá. Isso é cíclico, isso é planejado, isso consegue se estimar tempo. Dentro desse processo, as revoluções são periódicas. O exílio é periódico, é planejado? Sim. Tem um tempo? Sim. Dá para a gente dizer dia e hora? Não. Esse tempo é curto, é de um dia ou é de um ano? Não. Como a gente observou nos movimentos, você tem um movimento de crescimento, onde aquele corpo celeste girando em torno daquele outro objeto central se aproxima mais e se afasta mais. Em determinado momento que ele está se aproximando, vai chegar até aquele ponto máximo. É um ponto do cronograma. É um ponto onde os espíritos encarregados de toda essa tarefa de evolução usam como ponteadores do sistema. É claro que esses ponteadores físicos não definem o nosso comportamento, não definem os planejamentos de Jesus, mas Jesus utiliza esses pontos dos ciclos para definir acontecimentos que são mais ou menos próximos daquilo, até porque se o processo de crescimento é paulatino, quando eu estou me aproximando daquele ponto, eu já estou muito mais perto dele do que tive há milhares de anos atrás. Então, nessa proximidade aqui, ainda que eu não cheguei aqui, nessa proximidade já é possível observar alguns fenômenos. A influência já é forte, já produzindo um processo paulatino de transição. É por isso que a transição não começa quando a gente chega nesse ponto exatamente. Ela começou lá atrás, 200, 300 anos talvez, quando a gente já começa a se aproximar. E o efeito dessa aproximação já começa a vir num processo paulatino. Chega um momento de ápice? Sim, chega. Mas esse momento de ápice vai chegando devagarinho. E também não termina aqui. Porque ainda quando eu vou me afastando aos poucos, eu ainda estou sofrendo influência desse ponto. E continuo o meu movimento. É um périplo permanente nesse ciclo. Esse ciclo em que estamos nos aproximando hoje, talvez, já se repetiu dezenas, centenas de milhares de vezes e vai continuar se repetindo. Está na lei de Deus, está tudo sob controle. Eles já sabiam mais ou menos a proximidade, não tem uma data precisa. Manuel Filomeno de Miranda diz que no livro Transição Planetária, né, Divaldo psicografou, que o processo de exílio já vem acontecendo. Existem exílios permanentemente, existem espíritos que têm condições de ir para outros planetas, aqueles que não têm condições de ficar aqui. O que a gente está falando hoje é de um exílio coletivo,
que está próximo de acontecer, por exemplo, com o Covid, com tantas mortes pelo mundo, são desencarnações coletivas. São momentos em que se aproveita para exílios coletivos. Aqueles que não puderem ter condições de ficar na Terra. Não terão por quê? Porque não querem colaborar com o processo. Esses, exclusivamente esses, serão exilados. O que eu faço para planejar um exílio? Eu posso selecionar ele perto de um período desse ciclo em que esses planetas, aquele de onde vai sair o espírito e aquele para onde vai, estejam mais próximos. Não é mais lógico isso? É um cronograma. Do mesmo jeito que eu planejo meu dia, em função da luz natural, da luz artificial que eu preciso acender. Eu vou trabalhar num lugar onde tem a luz artificial, já que eu vou trabalhar à noite. Tudo isso são cronogramas planejados por Jesus e sua equipe, para que o processo não seja fortuito, planejado. A influência dos ciclos nos sobrecitam, mas não produzem a nossa ação. A nossa ação é fruto do livre-arbítrio, em função das nossas escolhas. A sobrecitação é uma forma de teste, é uma forma de tirar a gente da zona de conforto para ver como é que a gente age, qual a nossa dignidade. É a transição que estamos passando. Existe um cronograma. Esse cronograma certamente não fala de um ano, porque um anozinho é insignificante para um ciclo de milhares de anos. Fala de alguns séculos, onde o processo de transição começa paulatino, porque estamos aproximando daquele ponto máximo. A hora é agora? É. Bezerra de Menezes diz, não é apressado o processo, mas é urgente. É urgente porque chega uma hora em que o exílio coletivo precisa acontecer. É a hora mais adequada. Vai acontecer em várias levas, vamos dizer assim, vários conjuntos, sim, mas todos próximos desse período em que nos aproximamos desse planeta ou planetas que receberão esses exilados. Mas para quê? Gente, a gente está falando de frequência vibratória, a gente está falando de toda uma logística. Não existe acaso, não existe misticismo, existe uma logística por trás disso. Não pense vocês que pegar centenas de milhares de espíritos numa condição de prisão na Terra, numa condição vibratória presa a essas vibrações da Terra, e você tirar coletivamente para planetas que estão a 10, 20 anos-luz. Aliás, 10 mil anos-luz. Como é que se faz isso? Então, existe toda uma parte logística, física do processo. Não é mágico. Voltemos a esse tema. Estamos terminando a nossa conversa. O tema é bem extenso, né? É bem envolvente, é complexo. Para tentar colocá-lo sem mais imagens é mais difícil. Vamos tentar explorar ele no segundo momento, com perguntas, com participações. Mas o recado que a gente queria deixar é esse: a transição não é fortuita, a transição é planejada em todos os detalhes. Os ciclos colaboram com o nosso cronograma, porque nós ajustamos as mudanças que precisam acontecer em função deles, e eles de alguma forma influenciam também alguns movimentos coletivos. Veremos isso mais para frente, de uma forma talvez mais detalhada, mas é esse o grande recado. A nave Terra não está andando fortuitamente, perdida, num processo de crise caótica. Ele está num processo controlado de transição planetária. As crises são provocadas por nós, pela nossa inferioridade, pela nossa dificuldade, mas aqueles que estão responsáveis pela transição estão no controle pleno. Vamos lembrar aqui de novo aquelas questões pessoais que ficaram no começo, para que a gente possa encerrar agradecendo a Jesus. As questões são as seguintes: os meus sentimentos e desejos estão alinhados com as propostas de Jesus para o mundo regenerador?
As minhas atitudes e hábitos estão coerentes com os meus desejos do bem comum? Estou merecendo compor o grupo que deverá povoar a nova era? O que eu tenho feito de diferente de tudo que eu aponto como erro? Essas são as questões. Vamos participar, é o nosso ciclo de estudos, é a nossa casa, é a nossa possibilidade de participação, de interação, de aquisição de informação, mas também de troca, de reflexão, para que a gente possa, sobretudo, se comprometer com todo esse processo que não começou hoje, mas que tem hoje um momento agudo e importante. E que, se Deus quiser, vai continuar e que continue com a nossa participação efetiva e dedicada. Que Jesus possa nos abençoar, agradecemos Ele a oportunidade dessas reflexões, desse espaço de tempo, dessa mídia que nos permite comunicar uns com os outros, toda essa evolução intelectual. E pedimos a Ele força para que possamos transformar toda essa riqueza intelectual na forma certa de fazer, na evolução moral que diz respeito a essa transição de hoje. Precisamos adquirir essas conquistas de hábitos, de procedimentos, né? Não hábitos formais, mas hábitos conscienciais, por decisão espontânea, aqueles que são mais saudáveis para a vida em sociedade. Que Jesus nos abençoe nessas proposições hoje e sempre.